Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu vim falar pra vocês dos livros de uma autora de chick-lit, que é uma das que eu mais gosto, que é a Marian Keyes. Eu já queria fazer esse vídeo há muito tempo, eu recebo pedidos de vocês pra esse vídeo há muito tempo, mas eu não queria gravar sem antes ter lido todos os romances dela que já tinham sido publicados aqui no Brasil. E como agora em outubro eu finalmente consegui ler o Dando um Tempo, que era o único dela que faltava, o vídeo se tornou possível, né? Então eu tentei também nos últimos anos ler pelo menos um livro dela por ano, já que ela tem aqui no Brasil 13 romances publicados. E agora, enfim, eu posso vir aqui falar deles. Vale dizer que ela tem um romance já publicado lá fora que ainda não foi traduzido, então eu não vou falar sobre ele, já que ele não tem previsão de lançamento aqui, não teria título traduzido, enfim, eu também não teria feito a leitura dele. Assim como ela tem também um livro de não ficção que foi publicado aqui, mas que eu não li. Nesse livro ela fala como que a culinária a ajudou a lidar com a própria depressão. A Marian Keyes é uma autora que ela sabe dosar muito bem o humor das histórias dela, que sempre vai estar presente, com a presença de temáticas mais delicadas. As histórias dela costumam trazer, né, algum tema ou um desenvolvimento de certa forma que vai ser bastante doloroso. Tudo isso tem muito a ver com o próprio histórico da Marian Keyes. Então, como eu mencionei, né, ela já teve que lidar com depressão, ela já teve problemas com álcool, então também é muito comum de encontrar nas histórias dela uma mensagem de superação. E essa temática de superação, ela normalmente vem na forma de que a gente vai ter uma história que vai estar sendo desenvolvida escondendo alguma coisa, porque ou os personagens vão estar em negação, ou porque eles vão estar deliberadamente escondendo alguma coisa da gente, e aí mais ao final a gente tem essa grande revelação que vai fazer com que a nossa percepção dos acontecimentos mude, que vai trazer esse impacto emocional ainda maior e vai converter em algo de superação. Boa parte dos livros da Marian se configuram dessa forma, ainda que nem todos. A Marian Keyes é uma autora que eu adoro, mas que eu sei que ela é um pouco controversa, porque nem todo mundo se identifica com o estilo de escrita dela. Ela basicamente só tem calhamaços porque ela realmente escreve as coisas com calma, ela desenvolve as coisas com detalhe. Então são livros que às vezes eles podem ser mais lentos, ao mesmo tempo que quando você compra a história, quando você se envolve, também é livro que dá pra devorar. Eu vou falar dos livros aqui em ordem cronológica, de acordo com a publicação original, não a ordem de publicação no Brasil, que não necessariamente segue a publicação lá de fora. E eu vou fazer uma pequena separação. Eu vou primeiro falar dos livros dela da série das Irmãs Walsh, que no geral foram publicados entre os outros livros, e vou seguir a cronologia desses, e depois eu sigo para os romances independentes dela também em ordem cronológica. Como eu já tenho um vídeo aqui no canal falando exclusivamente da série das Irmãs Walsh, eu vou dar uma rápida pincelada sobre esses livros aqui. Então neles a gente vai ter como protagonistas irmãs, cada uma protagonizando um diferente livro. A gente tem uma linha cronológica bastante grande de um livro para o outro, então do primeiro para o último a gente tem uma passagem de tempo de mais de 10 anos. São livros que você pode ler de maneira separada, mas o ideal é que, se possível, você leia em ordem, porque, como eu mencionei, a gente tem essa sequência cronológica e as irmãs acabam aparecendo em todos os livros, então a gente tem aí um desenvolvimento da vida de cada uma delas. Bom, o primeiríssimo livro da Marian Keyes é o primeiro livro da série das Irmãs Walsh e também um dos livros mais famosos da autora, que é Melancia. E aqui a gente vai ter como protagonista a Claire, uma mulher que é abandonada pelo marido na maternidade, e todo o livro vai se passar com ela tendo esse momento aí de depressão pós-parto, com ela tendo que lidar com todos os hormônios do puerpério, com ela tendo que lidar com o fato de que ela se acabou de se transformar em mãe e tá redescobrindo a vida nesse sentido, o lidar com a maternidade e tudo isso intensificado pelo abandono do marido dela. E na verdade o primeiro livro que eu li da Marian Keyes foi Férias, que é também um dos meus livros favoritos dela. Aqui a gente tem a história da Rachel, que, se eu não me engano, é a terceira das irmãs, né? A mais velha é a Claire, que é de Melancia, e a Rachel é a filha do meio. E aqui a gente tem como centro da trama o fato da Rachel estar sendo enviada para uma clínica de reabilitação, ela tendo certeza que ela não precisa ir para essa clínica, afinal, imagina, viciada, ela não é essa pessoa, mas que ela encara que pelo menos vai ser bom ela tá indo pra lá, porque ela vai ter um período de férias, um tempinho só pra
pra ela. Já o terceiro livro, Los Angeles, é o da segunda irmã, que é a Maggie. Só um parênteses, tá, gente? Eu não lembro se de fato tem essa diferença aqui, ou se a Rachel é a segunda irmã e essa a terceira, que faz tempo que eu li. Mas até onde eu me lembre, é trocado aqui, né? O segundo livro da terceira irmã e o terceiro livro da segunda irmã. Enfim, isso não é importante. A questão é que a Maggie é a irmã mais certinha de todas, é aquela que sempre foi vista como a que faz tudo certo, tudo dentro, né, do convencional. É a irmã também que aí de menos afinidade com as demais, enquanto a Claire e a Rachel são mais próximas e a Ellen e a Anna, que são as mais novas, são mais próximas uma da outra, a Maggie é aquela que fica mais deslocada. E ela choca a família dela quando ela resolve abandonar o marido dela do nada e ela se muda da Irlanda pra Los Angeles pra viver com a amiga dela. E aí o meu queridinho da Marian Keyes, o meu livro favorito dela é o livro da Anna, que é então a quarta filha, Walsh. O Tem Alguém Aí vai trazer a história dela depois de ela ter vivido um momento um tanto quanto delicado, que a gente não sabe o que foi até mais ou menos aí quase as 200 primeiras páginas do livro. A gente só sabe que a vida dela passou por uma grande transformação e que ela não consegue deixar pra trás a sensação da vida dela dos Estados Unidos, porque ela tinha se mudado pra lá também, agora ela tá de volta na casa dos pais dela, e é um dos livros que eu acho que a Marian Keyes mais mescla bem a questão do humor com os momentos dolorosos. Eram daqueles livros que tinha passagens que eu tava chorando de soluçar, de repente eu começava a chorar de rir, voltava a chorar de soluçar, de estar triste, e, enfim, eu sou apaixonada por essa história. E o livro da irmã Walsh, que é considerada a mais bonita, aquela que vai ter uma personalidade, né, mais marcante, é a Ellen Walsh, que tá trabalhando como investigadora particular, mas o trabalho dela não tá funcionando assim tão bem, e a vida dela vai dar aquela agitada quando um ex-namorado dela vai contratá-la para realizar um serviço para ele. E esse é um dos livros da Marian que a gente vai ter transtornos mentais como um dos principais temas do livro sendo abordados. E vale dizer que para complementar essa série, a gente tem o Mamãe Walsh, pequeno dicionário da família Walsh, o único livro que é narrado pela mãe desta família e que vai trazer pequenas histórias de acordo, né, com verbetes de dicionário indo de A a Z. E aí a gente entra nos romances independentes da Marian, então que diferente dos outros, não fazem parte de nenhuma série, não tem conexão alguma entre si. O primeiro deles, publicado ainda lá na década de 1990, é o Casório. E aqui a gente vai ter a história da Lucy, que ela vai numa consulta de tarô e a taróloga diz pra ela que ela tá prestes a se casar, só que a Lucy não tem nem ao menos namorado. E enquanto a Marian desenvolve toda essa questão da vida amorosa da protagonista, um dos pontos centrais desse livro são os conflitos familiares que ela enfrenta. Uma das coisas que eu gosto muito daqui é o tema ao redor do qual a história principalmente vai girar, e que não dá pra eu falar sem eu entregar spoilers, mas o que eu acho sensacional aqui é como a autora coloca a mudança de perspectiva da personagem em relação a esse problema, o quanto ela enxerga as coisas de um jeito e só quando ela realmente começa a viver aquilo na pele é quem ela vai entender quem ela mais criticava e vai ver que as coisas não são assim tão simples. Esses conflitos emocionais são sempre temas muito presentes na obra da Marian. Também lá da década de 90, um dos livros da Marian que na verdade foi um dos que eu não tive tanta afinidade assim quando eu li, é Agora ou Nunca, que ele vai trazer um estilo de história que também é muito comum nos livros independentes da Marian, que é o protagonismo dividido em 3 personagens. Aqui a gente tem um trio de amigos que é muito próximo, são 2 mulheres e um homem, e essas 2 mulheres elas têm visões sobre o amor que são muito diferentes entre si, são praticamente opostas quase. E aí uma coisa que vai acontecer com esse trio aí de amigos vai mudar a perspectiva que todos eles têm em relação à vida como um todo. Um livro da Marian que eu li ainda adolescente, quando eu tinha, sei lá, os meus 16 anos, que foi na mesma época que eu li o Melancia e o Férias, é o Sushi. E esse daqui, gente, é um livro que na verdade eu não vou saber falar quase nada sobre ele, porque eu realmente apaguei a história da minha cabeça. O que eu vou dizer é o que está na sinopse, e o que eu posso também dizer é que na época que eu li, eu não curti muito a leitura. Eu lembro que ela não conversou comigo. Mas eu não sei como seria se eu tivesse lido esse livro hoje, porque, né, quando eu li eu era muito mais nova, não que isso tenha me impedido de gostar de Melancia e Férias, mas talvez naquela época eu não tivesse sido capaz de captar as nuances, o que vai estar presente aqui. Aqui a gente também vai ter a história de 3 mulheres diferentes, que elas vão conviver ali no mesmo círculo social, e cada uma delas leva um estilo de vida muito diferente, todas elas estão buscando a felicidade ao seu próprio modo. Dos livros dela mais recentes que eu li, mas que foi publicado lá no início dos anos 2000, é um best-seller pra chamar de meu, e ele também configura na minha lista de favoritos
favoritos da Marian. Ele também vai trazer a história de 3 personagens diferentes. Aqui a gente vai ter um bloco narrativo para uma das personagens, depois um bloco para outra, outro bloco para mais uma, e aí mais no final a gente começa a intercalar a perspectiva das 3. Todas elas convivem no meio literário, então a gente vai ter uma agente literária, a gente vai ter uma escritora e a gente vai ter uma organizadora de eventos. A vida das 3 está conectada de certa maneira, e esse foi um dos livros da Marian que eu achei mais gostosos de ler, apesar dele ser bastante grande. Foi um dos livros que eu li mais rápido, que ele tem um tom que é bastante divertido e que ele não vai ter tanto aquela cara de estilo de história, né, de superação como os demais. Os personagens passam sim por seus processos de superação, mas que não é naquele estilo de grandes reviravoltas ou de grandes revelações ao final. Isso é um best-seller pra chamar de meu, não tem tanto, né, essa cara dos livros dela aí que eu falei, né, de trazer uma grande revelação e tal. Cheio de charme, tem essa grande revelação que foi na época algo que me chocou muito porque eu não percebi o que estava por detrás da história. Aqui a gente vai ter a história de 4 mulheres diferentes e todas elas estão conectadas a um mesmo homem, que é um político bastante influente, que é aquele homem cheio de carisma. A autora vai trabalhando cada uma das vidas dessas mulheres até a gente chegar nesse ponto aí de confluência da história, e eu acredito que esse aqui seja um dos livros mais pesados da Marian. Como eu falei, foi um dos livros dela que mais me chocou, por isso também é um dos livros dela que eu mais gostei de ler, embora ele não esteja no meu top 5. De qualquer maneira, ele trabalha um tema que é muito importante, que eu também não posso dizer agora pra vocês, senão eu já basicamente entrego sobre o que o livro trata, mas que foi um dos primeiros livros, né, que abordam esse assunto que eu li. Eu li esse livro em 2012 e na época aquilo era muito novidade pra mim, embora seja algo extremamente comum da gente encontrar, infelizmente, e comum da gente encontrar desde sempre praticamente. E aí, um dos livros que compõe o meu top 3 favoritos da Marian Keyes, a gente tem A Estrela Mais Brilhante do Céu, e esse aqui é um dos livros que vai ter um dos tons mais diferentes dela, porque a gente vai ter também um toque de fantasia. É mais um livro também que ele vai abordar protagonistas diferentes. Aqui a gente tem uma casa aí na Irlanda que foi transformada, né, num prédio de apartamentos, e a gente tem os personagens, cada um morando, né, num andar diferente, num apartamento diferente. E a gente vai acompanhar a vida dessas pessoas. E acontece que a gente tem um espírito que tá sondando essa casa e que a gente não sabe muito bem que espírito é, o que ele tá desejando. E esse toque de fantasia, ele acaba dando um sabor extremamente especial e bonito pra história, além da gente ter esse toque de curiosidade inicial, de pensar o que é isso. E ele é também um dos livros da Marian que mais me emocionou. Quando ele realmente revelou as coisas que estavam por detrás, algumas delas eu já tinha percebido, eu já tinha falado, meu Deus, foi tal coisa que aconteceu, e de fato foi. Aquilo foi também muito doloroso. Também é um livro que toca em tema muito importante, que de certa forma está em contato com o livro anterior. É um livro que ele vai mostrar diferentes perspectivas de como o machismo atua na nossa sociedade, de como a gente tem as mais diferentes situações e possibilidades das mulheres sofrendo com isso. Eu amei as personagens, eu amei como ela desenvolveu e como ela conectou tudo isso, e como eu mencionei, foi um livro que me emocionou muito, por isso que ele tá também no meu top 3 da Marian. E aí os últimos 2 livros dela que eu vou mencionar são, acho que, aqueles mais diferentes em relação aos demais, porque eles não necessariamente são histórias de superação. É claro que as personagens, né, estão passando por situações que elas vão ter que superar de alguma forma, mas esses 2 são mais livros de como as personagens lidam com as transformações impostas pela vida do que uma superação específica como a gente vê mais nos outros livros. E o primeiro desses 2 livros, né, que eu acho mais diferentes é A Mulher que Roubou a Minha Vida, que é um dos livros dela mais recentes. Ele foi publicado em 2014, e aqui vale dizer que a Marian Keyes, ela diz mesmo que ela demora para escrever os livros, ela demora cerca de 2 anos com cada um dos livros dela, por isso que a gente tem um intervalo às vezes maior entre um e outro. De qualquer maneira, que a gente vai conhecer a história de uma mulher que ela fez muito sucesso publicando um best-seller, mas o livro começa no momento em que ela já viveu esse ápice, e agora ela tá num momento aí basicamente de derrocada, e a gente não sabe exatamente como que ela chegou nesse ponto, e aí por flashbacks a gente vai tendo a história dela sendo reconstituída, então ela lidando com esse momento atual, posterior ao sucesso, e como foi que ela atingiu o auge e depois acabou caindo também. Também foi um dos livros da Marian que na época que eu li não conversou tanto comigo, talvez porque eu tenha estranhado aqui o estilo da história e tava esperando algo diferente, mas que acho que o que eu mais gostei quando eu li, que é o que eu mais guardei da leitura, foi o desenvolvimento do romance, porque ele é tão sutil e é
é tão bonito que foi uma coisa que realmente me marcou quando eu li. E aí, também pra compor o meu top 3 de favoritos dela, um dos meus queridinhos mais recentes, que foi o último que eu li e o penúltimo romance que ela publicou, Dando um Tempo. Eu fiz uma vídeo resenha falando sobre ele aqui no canal há pouco tempo, vou deixar link pra quem quiser saber com mais detalhes, mas aqui a gente vai ter como protagonista a Amy, uma mulher que o marido dela simplesmente virou pra ela um dia e disse: preciso de um tempo, e fala que ele vai passar 6 meses viajando longe dela, porque foi a forma que ele encontrou de tentar lidar com o luto da morte do pai e de um amigo dele que ele perdeu recentemente, e que desde então ele não tem sido a mesma pessoa e não sabe como agir de outra forma. E por mais que ele tenha virado pra ela e falado: são só 6 meses, eu vou voltar depois, ela tem plena certeza de que ele não vai voltar, que muita coisa pode acontecer nesse meio tempo, e mais do que tudo, ela não sabe em quem ela vai se transformar também nesse meio tempo. É um dos livros, acho que, mais maduros da Marian, não só pela personagem ser mais velha, mas também pela forma de como ela desenvolve a complexidade emocional da história. Ele tem um tom também um tanto quanto cético, que tira a romantização de relacionamentos, que mostra lados que não são bonitos daquilo que as pessoas sentem. Eu não falo aqui só em questão de relações amorosas, mas na relação com o outro de uma forma geral, né? Então ela mostra problemáticas familiares, da relação com amigos, o quanto a gente pode se frustrar com as pessoas que a gente ama. Então, pela forma tão verdadeira que ela abordou as emoções, pela própria forma de como ela desenvolveu a história, de como ela também colocou temas políticos, temas que são bastante importantes, ele acabou se transformando num dos meus livros favoritos dela também. Eu falei que esse aqui foi aquele livro que ela destruiu meu coração em pedacinhos só pra depois colar todos eles de novo e me fazer terminar a leitura sorrindo. E agora eu vou fazer um ranking bem rapidinho aqui dos livros, só pra vocês terem uma noção melhor de qual que eu gostei mais de outro. Começando pelo que eu menos tive afinidade: Sushi, É Agora ou Nunca, Shatsumiso e A Mulher que Roubou a Minha Vida. Entre aqueles que são mais intermediários, começando daqueles, né, mais intermediários para aqueles intermediários gostei bastante, Casório, Los Angeles, e intermediário gostei bastante, Cheio de Charme e Melancia. E o meu top 5 favoritos, começando do menos favorito pro mais favorito: um best-seller pra chamar de meu, Férias, A Estrela Mais Brilhante do Céu, Dando um Tempo e Tem Alguém Aí. E aí, você já leu Marian Keyes? Conta aqui pra mim nos comentários, então, o que você achou dos livros dela. Se você é daqueles que já leu ou não gostou, também me fala quais são as suas impressões. Como eu mencionei, ela é uma autora que eu gosto demais, então se você nunca leu nada dela, espero que o vídeo tenha te deixado com vontade de conhecer algum dos livros. Gostou desse vídeo? Então deixa sua curtida, que isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e me acompanha nas demais redes sociais, que a gente tem um contato mais próximo por lá. Beijos a todos e até o próximo vídeo.